restitui. Sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor. Restitui, Senhor. A tudo aquilo que o Senhor muito boa noite. A paz seja com todas, amém? Para quem tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é Graziele Vendramini. Vou estar abrindo aqui no laptop as duas lives, porque aí eu consigo enxergar quando tiver alguma mensagem, quando tiver algo escrito nos comentários, eu consigo, gente, ler. Porque se eu tentar ver aqui, só Jesus. Deixa eu só eu tentar travar aqui. Não, quero travar aqui na live, Bruno. Vamos lá. Se eu tentar ver aqui só Jesus. Deixa eu só. Vou tentar travar aqui. Não, quero travar aqui Vamos ficar melhor na opção. Eu quero deixar ela mutada aqui no computador, né? No ao vivo. Eu não tô conseguindo. Tá assistindo? Tô. Aqui. Eu vou ter que entrar lá no TikTok. Bota aqui ao vivo. Viva Fit. Obrigada. Meu esposo para me ajudar, né? Bom, para quem tá chegando agora, muito boa noite, a paz seja com todas, amém? E todos, né, quem estiver aqui também, homens de Deus. Para quem não me conhece ainda, muito prazer mais uma vez, meu nome é Graziele Vendramini, eu sou a criadora, né, e idealizadora do Louva Fit. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Primeira live de conversa, de bate-papo com vocês. E uma maneira também de agradecer, né? Uma forma de agradecer pelas 1000 seguidoras lá no Instagram. E sou muito grata ao Senhor por isso, porque o Louva Fit, ele veio para ajudar mulheres como tem me ajudado também.
Eu me incluo nessa ajuda e eu sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, até mesmo que já se encontram lá no grupo, né, do WhatsApp para participar da Semana Mulher em Movimento com Deus, que vai acontecer aí dos dias 23 a 28 de fevereiro, e vai ser uma semana do despertar na vida de todas nós. Cada mulher que entra no grupo, eu recepciono e sempre digo: vocês não entraram aqui em vão. Deus tem um propósito individual na vida de cada um de vocês. E eu sei que o Senhor já tem preparado algo até mesmo maior do que eu e o meu esposo temos pedido, ou até mesmo temos pensado. Por que o meu esposo? Porque esse projeto nasceu no coração de Deus para o meu coração, o coração do meu esposo Abraão. E somos obedientes à voz do Senhor e assim nós temos feito, né? Obedecido. Até porque a palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, enquanto isso vocês estão entrando, galera aqui do TikTok, do Instagram, coloquem aí nos comentários de onde vocês são. Eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente de Nilópolis. E vocês são de onde? São do Rio, são de São Paulo, da Bahia, Rio Grande do Sul. Vai colocando aí de onde vocês são, porque é uma alegria muito grande estar com vocês nesse projeto que muito em breve estará alcançando até mesmo fronteiras, estará, sabe, rompendo fronteiras. Eu creio nisso no nome de Jesus. Então vai colocando aqui pra mim de onde vocês são. Ó, a Giane colocou: eu sou de Sergipe. Glória a Deus, Giane, seja muito bem-vinda. Luciana, graça e paz, Luciana. Giane colocou amém. No Instagram a galera já começou a interagir, dizendo de onde são. Galera do TikTok também, fica à vontade. E eu vou falar com vocês a respeito um pouco mais do Louva Fit. A partir de hoje, na verdade, segundas e quartas, às 19 horas, eu estarei fazendo com vocês uma live. E essa live eu estarei sempre abordando algo com vocês, né? E eu tô pensando em começar a fazer a leitura com vocês do livro de um pastor que eu gosto e admiro muito, que é o pastor Luciano Subirá, que passou por um processo, né, de emagrecimento e de conscientização mental, primeiramente. E eu tô pensando em compartilhar com vocês essa leitura de toda segunda e toda quarta-feira. E o livro dele, que fala sobre isso, se chama O Cuidado do Corpo. E esse livro é algo assim dos céus para as nossas vidas. E é algo tremendo. E eu sei que Deus vai falar tremendamente ao coração de cada um de vocês, como tem falado ao meu coração. Até porque, amadas, hoje eu entendo que o cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo não é por vaidade, mas sim por saúde. Hoje eu entendo que o cuidar do corpo não é para mostrar para o outro, não é para mostrar para as pessoas, sabe? Não é pela estética em primeiro lugar, mas sim porque eu sou templo, eu sou vaso, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E não adianta eu estar no altar adorando ao Senhor, cuidando dos jovens da igreja, sentindo o mover e sendo usada pelo Senhor através do Espírito Santo de Deus, mas não cuidando da casa, não cuidando da habitação desse Espírito Santo. Então de nada adianta. E eu creio que essas conversas que nós teremos, porque essas lives serão conversas, serão um bate-papo. E eu sei que nós estaremos nos ajudando. Eu estarei ajudando vocês e vocês também estarão me ajudando cada dia mais e mais. Para vocês terem uma ideia, né, para quem está chegando agora e não me conhece, eu danço desde
faço atividade física, gente, desde quando eu me entendo por gente. Primeiramente, né? Eu tô com 42 anos, mas eu pratico atividade física há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, com 14 anos eu era atleta na escola, eu jogava futsal pela escola, eu era bolsista da escola, né? Porque eu jogava futsal. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida. E a dança sempre esteve presente na minha vida, desde criança. Eu sempre amei dançar, sempre gostei de dançar. Só que por algum tempo eu andei fora da presença. Me afastei da presença de Deus. E eu dei aulas de dança em várias academias. Eu comecei a dar aula de dança com 16 anos. Dava aula em 2 academias, montava as coreografias e dava aula em 2 academias. Eu morava na época em Comendador Soares, Nova Iguaçu, e eu dava aula numa academia na Posse e uma academia no Meia Lua, né, bairro lá de Comendador. E eu novinha, saía de uma academia, 16 anos, ia de bicicleta, ia correndo, ia pra outra. Eu amava dar aula. Só que assim, eu sempre saí da dança e a dança sempre voltou, sabe? Já viu quando você foge de um ministério, mas o ministério tá, por mais que você ande por outros locais, quando você volta, não, é aquilo ali, é pra você, Deus quer te usar através daquilo ali. É justamente o que aconteceu comigo. E eu andei por vários lugares, saí da presença, fiquei afastada. E nesse período que eu fiquei afastada, eu dava aula em 5 academias. 3 vezes na semana eu dava aula em 2 academias. E 2 vezes na semana eu dava aula em 3 academias. Então eu vivia na correria. E dava aula de dança, da maior modalidade de dança do Brasil, de todo o Brasil. E veio a pandemia. Nessa época afastada, eu super malhada, estava pensando em me tornar bodybuilder, né? Fisiculturista. Estava pensando em me tornar fisiculturista, fazia faculdade de educação física, apaixonada por tudo isso. E eu vivia para estética, né? Sempre estressada, as dietas, sabe? Dieta o tempo inteiro, aquelas dietas restritas às vezes. Perdão. E era muito complicado. Porém, Deus foi me dando corda, né? Deus dá a corda. Só que Deus não nos solta de certa forma. E Deus deu corda. E aí ele deixou. Até o dia que a corda se esticou demais e ali eu voltei. Mas voltei não pela dor, eu voltei por amor. Por que eu voltei por amor? Veio a pandemia. Nisso que veio essa pandemia, eu não morava mais em Nova Iguaçu, eu morava em Coroa Grande, porque a pandemia me fez mudar de área total, porque as academias fecharam, tudo fechou. Minha renda já não tinha mais das 5 academias e eu tive que me reinventar. Vou para uma outra área que não tinha nada a ver, gente. Nunca me imaginei fazendo bolo de pote. Fiz curso de bolo de pote gourmet, abri uma empresa voltada para bolo de pote, delivery, aquela coisa toda. Só que isso não estava dando conta, ainda muito recente. E aí eu me mudo para Coroa Grande. Tive a oportunidade de estar lá em Coroa. E ali eu comecei a dar aula de reforço dentro do condomínio onde eu morava com meu esposo Abraão. Sendo que a gente não entende, né? Fora da presença, mas Deus sempre olhando, Deus sempre cuidando, Deus sempre trabalhando, tendo misericórdia das nossas vidas. E aí, ali eu tive a oportunidade, logo assim que a pandemia estava terminando, tive a oportunidade de dar aula na academia, na entrada do condomínio. Na entrada do condomínio que eu morava. E ali eu comecei. Voltei a dar aula de dança. Tá vendo? A dança sai e a dança volta. Voltei a dar aula de dança. Nisso, me tornei coach de uma empresa que é a maior empresa de treinos online e presencial com o peso do corpo. Então, eu era instrutora de dança e também coach, né? Dava treinos também para essas mulheres.
E comecei. As aulas de dança eram danças para classic, para adultos. Aí eu tinha turma de teen, que era para os adolescentes, e tinha turma de kids na dança. E ainda dava aula de treino, né? Dava treino com música normal, música do mundo, música que não edificava o nome de Deus. E aí minha mãe teve 2 AVCs e eu volto para casa da minha mãe. Nisso que eu volto para casa da minha mãe, porque é a minha mãe, né? E a gente tem todo um zelo e um cuidado pela nossa mãe. Eu larguei tudo, larguei a academia, larguei as turmas, conversei com meu esposo Abraão e voltamos novamente a morar com a minha mãe. E aí, Abraão na época já estava trabalhando de home office, né? Então era tranquilo essa locomoção. E assim a gente volta. Se é nisso que a gente retorna para casa da minha mãe tinha tido 2 AVCs, para a glória de Deus, ela não ficou com sequela, ficou com uma sequela na fala, a princípio, mas ela é tão insistente, persistente, que esse problema de fala dela foi embora, não precisou fazer fono nem nada, pela persistência dela mesmo. E aí, Deus já sabia de todas as coisas. Aí eu e meu esposo começamos a frequentar a igreja. Começamos a ir no domingo, né, numa igreja. E aí a gente começou a ir todo domingo nessa igreja. Depois eu entrei para o Ministério de Louvor dessa igreja. Nisso, quando eu volto para cá, para Comendador Soares, né, para cá não, lá para Comendador Soares em Nova Iguaçu, eu só volto como coach e não mais dando aula de dança. E aí eu dava aula presencial e online. Eu tinha uma turma online. Só que quanto mais você vai se envolvendo na presença de Deus, quanto mais você vai tendo intimidade com Deus, o que não tinha nada a ver começa a ter tudo a ver. Porque quando eu volto para casa da minha mãe e continuo como coach, né, dessa modalidade, eu dava aula no online e aquelas músicas que antes não tinha nada a ver, para mim começa a ter tudo a ver. E foi um trabalho na minha vida, porque antes eu conseguia ouvir aquelas músicas, os treinos, não absorvia aquilo, sabe? Mesmo como cristã, como evangélica, tendo cada vez mais compromisso na presença, tendo intimidade com Deus, abandonando ali, né, as palavras torpes, porque fora falava muito palavrão, palavras torpes, estava bebendo, né? Então assim, fui largando tudo aquilo, volto a ter um compromisso com Deus. E aquelas músicas que eu colocava todos os dias para dar aula, já começou a me incomodar muito. E aí chegou um tempo que eu já não sentia mais prazer em dar as aulas. E eu amava dar as aulas, gente. Eu amo o que eu faço. Eu amo, sabe, atividade física de todas as maneiras. Já fiz crossfit, amava correr, amo musculação. Então assim, a minha vida inteira eu sempre respirei atividade física. E aí, até a hora que o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim: olha, então minha filha, não tem como uma fonte jorrar 2 águas, né? Então você vai ter que fazer uma escolha. Não tem como você estar no meu altar adorando a Deus, me adorando, né? E na segunda-feira, isso no domingo, e na segunda-feira de manhã você já começar na casa da sua mãe, você dando legalidade a demônios, dando legalidade ao que não provia de Deus, né? Você está abrindo portais, você está trazendo maldição, né? Era isso que Deus falava comigo. Você está trazendo maldição para dentro da casa da sua mãe. E aquilo ali comecei a trabalhar na minha vida. E, amadas, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não conseguia mais, olha, de todo o meu coração, eu não conseguia mais dar as aulas. Eu não me sentia mais à vontade. O brilho de dar as aulas acabou. O sorriso e o prazer que eu sentia de dar as aulas, eu não tinha mais. Aquilo acabou.
sabe? Só que eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer com as minhas alunas? Porque as alunas, pra mim, eu não vejo como alunas, amadas. Eu nunca vi, nem no presencial e nem no online, eu nunca tratei as mulheres que faziam as aulas comigo como apenas alunas. Nunca foram números, sempre foram vidas. Sempre foram mulheres que pra mim sempre foi importante. Quando eu dava aula de dança em Coroa, teve e gente, foram vários relatos, né? Dando aula desde 16 anos de idade, não tinha como não ter relatos. E o relato da maioria das mulheres era que, olha, uma delas, em Nova Iguaçu, na academia que eu dava aula em Nova Iguaçu, ela virou pra mim e falou assim, Grazi, o meu marido mandou te agradecer, pediu pra te agradecer. Aí eu, me agradecer? Aí ela, Aí eu, por que, fulana? Aí ela, porque hoje eu sou uma outra mulher. Eu não sou mais aquela mulher coagida, tímida, sabe, cabisbaixa. Hoje eu me valorizo, hoje eu me amo, hoje eu me cuido. Eu não me cuidava, Grazi. E eu fiquei muito feliz, sabe, eu me emocionava com cada relato de mulheres. Teve essa de Coroa, ela tomava, eu acho que eram 10 medicações, porque ela tinha, né, problemas emocionais e de ansiedade, depressão, né, é porque não pode ficar falando muita coisa nas lives para não derrubar. Oi? É verdade. Não pode. Então, assim, tem algumas palavras que eu não posso falar. E aí, amadas, essa mulher, ela virou pra mim e falou assim, Grazi, eu quero te agradecer porque eu fui no meu médico e eu tava tomando, vamos dizer, 10 medicações, eu não me recordo se eram 10 ou 13. E aí, ela falou assim, depois que eu comecei a fazer as aulas de dança com você, o médico foi reduzindo pra 7. E de 7, eu agora só tô com 3. E aquilo me deu tanta felicidade, sabe? E olha que não eram aulas com louvor. Na época eu não tinha essa visão, porque eu não estava na presença, eu não tinha visão de Deus, eu não tinha essa visão. E aí, amadas, quando Deus falando tremendamente comigo, eu falei, meu pai, as minhas alunas, e como é que eu vou fazer com essas mulheres? Que a gente tem um vínculo. Era realmente uma comunidade. E aí, Deus falou, olha, vai doer, mas é necessário. Doeu. Chorei. Doeu. Pra vocês terem uma ideia, na época, né, eu tinha planos mensal, semestral e anual. Eu devolvi dinheiro de alunas que já tinham pago planos anuais, porque eu tive que conversar com elas. E eu chorava, elas choravam. E foi muito difícil, sabe? Foi muito desafiador. Difícil não, foi desafiador. Mas valeu a pena. Eu falei, Senhor, eu obedeço. Dói, obedecer dói. Mas é necessário. E assim eu fiz, eu obedeci a voz de Deus. E não me arrependo de ter obedecido. E aí, logo assim que eu tinha conversado com meu esposo, né, que eu ia parar de dar as aulas, aí eu descobri, gente, antes de terminar as aulas, que eu estava enferma. Eu já tinha voltado para a presença, estava caminhando na presença, novamente com meu esposo, com a minha família, minha mãe, minha irmã estava indo. E como coach, eu descubro a enfermidade, e nisso que eu descubro essa enfermidade, eu não parei pela enfermidade, eu parei por obediência à voz de Deus, porque os médicos falavam que não era para parar, era para continuar dando as aulas, porque aquilo não me fazia bem, não me fazia mal, mesmo com todos os problemas de saúde que eu estava tendo. E aí, quando eu falo com meu esposo que eu não ia mais dar continuidade, ele vira para mim e fala assim, amor, vamos fazer o seguinte, por que a gente não faz algo cristão? Voltado para o Senhor. Você monta os treinos com louvor. E eu olhei assim, não, Abraão, não vou fazer nada agora, porque eu tô enferma. Não dá para fazer agora. Para começar um projeto e daqui a pouco eu ter que parar
Não dá. E, amadas, quando eu falo que eu estava enferma, não era, é uma dorzinha, não. Pra quem, eu coloquei ontem o link no Instagram a respeito do meu testemunho, né? Eu sou convidada nas igrejas, para ir às igrejas, quando é trabalho de mulheres também, né? Para estar dando meu testemunho para a glória de Deus. Mas para vocês terem uma ideia, eu tive 13 miomas, só que até então na ressonância aparecia somente 4 miomas. Sempre apareciam 4 miomas. Só que quando houve a cirurgia, que aí o médico removeu o Dr. Isaac Tortelotti, ele removeu os 13 miomas. Então eram 13 miomas, cisto no ovário direito, nódulo no intestino, o apêndice que estava inflamado, ele foi retirado. Sendo que o maior mioma pesava mais de 10 quilos e tinha mais de 30 centímetros. Então era uma barriga totalmente de grávida. Melancia. A Abrão tá falando que era de melancia. Porque realmente parecia que eu estava grávida. E a questão é que as pessoas onde eu morava com a minha mãe, né, lá em Comendador, sempre me conheciam pelas atividades físicas. Eu era muito conhecida ali. Então, sempre com o corpo, né, super top, buscando ali sempre um corpo perfeito. Sempre buscando um corpo perfeito. E quando as pessoas olham pra mim, eu tô com uma barriga enorme. Então todo mundo achava que eu estava grávida. Então quando as pessoas me viam, eu já evitava de sair de casa, porque eu ficava constrangida pelas pessoas e não por mim. Mas as pessoas quando me viam, elas, Grazi, você tá grávida. Meu Deus, que felicidade. E aí eu, não, então, eu não tô grávida. Isso aqui é um probleminha de saúde. Sempre com um sorriso no rosto, sempre tratando todo mundo super bem. E as pessoas ficavam, e eu via que as pessoas ficavam tristes, preocupadas, algumas até choravam, né? E eu falava, meu Deus, Grazi, me perdoe, eu não sabia, meu Deus, Grazi. E aí entrava no desespero, calma, vai ficar tudo bem, Deus está no controle de tudo, sempre colocando Deus no controle de tudo. E aí, chegou um tempo que eu parei de fazer atividade. Eu até tentava ir para fazer musculação, só que eu já não me sentia muito confortável, porque as pessoas ficavam olhando pra mim na academia e achavam que eu tava grávida. E eu pegava muito peso, sempre gostei muito de pegar muito peso na academia, no crossfit, na época que eu fazia. Então, as pessoas sempre ficavam, nossa, mas ela tá grávida, pegando essa quantidade toda de peso, né? Achava. E aí eu já não tava mais me sentindo confortável. A endometriose, para quem é mulher e sabe, né? A endometriose, ela não te dá ânimo para nada. Eu tinha endometriose. Só que você pode estar pensando assim, Grazi, por que você não procurou um médico antes? Na época que eu estava afastada da presença, e eu disse para vocês no início da live que eu só cuidava do meu exterior. A gente não tinha nem plano de saúde. Na época não tinha plano de saúde e outra. Não era nem pelo plano de saúde, amados. De verdade. Era porque se por fora pra mim estava bom, por dentro pra mim estava perfeito. Então eu nunca fazia check-ups. Eu nunca tinha feito check-ups. Eu não ia a ginecologista. Embora eu fui a minha ginecologista na época há muitos anos. Era sintomático. E pra piorar a situação, Grazi, mas você tinha endometriose. Como que você deixou chegar nesse ponto? Eu fazia parte, para piorar a minha situação, fazia parte dos 10% das mulheres que têm endometriose e são assintomáticas. Eu não sentia nada. Eu não sabia o que era endometriose nos sintomas físicos. Mas por dentro, meu corpo estava totalmente inflamado. Tanto que o meu apêndice inflamou. Porque a endometriose, para quem não sabe, ela pode inflamar, gente, o ouvido. Ela vai enraizando por vários órgãos do corpo. E ali, eu virei mocinha aos 9 anos de idade. Não tinha acompanhamento ginecológico. Aí fiquei adolescente, jovem, cuidando do corpo, sempre cuidando do exterior e buscando a perfeição, e nunca estava bom. Não sentia nada. Pra que ir ao médico? Não havia necessidade. Na minha cabeça era assim. E eu tive consequências dos meus erros. Eu tive consequências de não ter
cuidado do meu corpo interiormente. Mas por que também? Eu não tinha noção do que eu tenho hoje. Eu precisei passar por algo para que eu também viesse ajudar outras mulheres. Hoje eu entendo o meu propósito. Hoje eu entendo o meu propósito. Eu entendo que o meu propósito é ajudar mulheres. Tanto que na página aqui do Lovo Fit, é que agora a gente está focando na Semana Mulher em Movimento com Deus. Mas ajudo mulheres cristãs a saírem do sedentarismo, a transformarem a sua vida, transformarem não somente o corpo, mas a vida. Por quê? Porque é um cuidado do corpo, mente e espírito. Esses três têm que estar alinhados. Quando eu estava fora da presença, eu só cuidava do corpo externo, não interno. Mas quando eu volto para a presença de Deus, aí eu começo a cuidar do corpo internamente, espiritualmente e mentalmente. E como que eu tive uma mente sã em meio ao caos que eu estava passando? Porque, amadas, foram 2 anos e meio, quase Filipenses 4:7. 3 anos. É o que, Abraão? Filipenses 4:7. Ó, Abraão colocou aqui, Abraão falou Filipenses 4:7. Quem tá com a Bíblia, abre aí. Quem não tá com a Bíblia vai pegar, ou então só fica aqui e escuta. Filipenses 4:7, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Filipenses. Abraão falou Filipenses 4:7. Ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Hoje, eu digo para vocês com toda a convicção, eu ando com Deus. Eu confio em Deus de todo o meu coração. E tenho uma fé em Deus inabalável. Mas por que eu tenho essa certeza? Porque eu vivi isso na pele. E aprendi, passando 2 anos e meio enferma, aí eu aprendi a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Confiar não de lábios, mas confiar de atitudes. Por que atitudes? Porque, amadas, você entrar num consultório pela primeira vez de um gastro, porque quando nós voltamos para Comendador, para casa da minha mãe, e ali eu fazia um acompanhamento, né? Quando eu morava ainda em Coroa, eu comecei a fazer um acompanhamento com um nutricionista. Ele era formado em nutrição e também educação física. E ele montou para mim, né, na época, tanto para mim quanto para o Abraão, ele montou o nosso plano alimentar e o nosso treino. E ali, como o acompanhamento era online, eu tinha que mandar as fotos para eles de biquíni. Logo assim que as academias abriram, pós-pandemia, e eu sabia que eu ia dar aula. Como eu estava com 98 quilos na época da pandemia, para vocês terem uma ideia, gente, período da pandemia, de 73 quilos eu fui para 98 quilos. Por quê? Eu fui trabalhar com uma coisa que não era mais a minha área, comecei a comer bastante, parei de fazer atividade física e aí fui só no fast food, só engordando cada vez mais. Principalmente no condomínio que a gente morava em Coroa Grande, que era um condomínio distante de tudo. E aí tudo era fast food. E assim a gente viveu por muito tempo. Abraão também engordou muito, eu engordei muito. E quando eu tenho a oportunidade de voltar a dar aula na academia, lá em Coroa, eu falei, meu Deus, 98 quilos, como é que eu vou dar aula? Tem que emagrecer, voltar a ter um condicionamento físico. E aí quando abre a academia, volto a... Antes de voltar a dar aula, a gente fechou esse pacote com esse profissional. E ali, quando eu mandei a primeira foto pra ele, beleza, não falou nada. Aí eu perdi 6 quilos. Abraão também eliminou acho que 6 ou 8 quilos. No primeiro mês eu perdi 6 quilos, seguindo a alimentação e o treino bonitinho. E aí tive que mandar foto pra ele de novo. Quando eu mando a foto novamente pra ele, ele vira pra mim e fala assim, Grazi,
vai no médico, porque essa barriga sua não condiz com o seu corpo. Porque você emagreceu bem, só que essa sua barriga ela não diminuiu tanto. E detalhe, amadas, esses miomas, como se desenvolveram, se já estavam aqui há anos, eu não sei. Porque antes da pandemia, eu não tinha barriga. Não tinha barriga. Não tinha barriga de grávida igual ficou minha barriga. Não aparentava ter nada. Então, como eu era sintomática, só cuidava do corpo externo e não tinha barriga, então assim, pra mim tava tudo bem. Só que quando ele fala comigo, eu virei pra ele e falei assim, não, Bruno, isso aqui é gordura visceral. Estudante de educação física querendo falar com um formado profissional da área já. Não, Bruno, fica tranquilo. Isso aqui é gordura visceral, daqui a pouco sai, é a gordura mais difícil de sair, daqui a pouco tá saindo, fica tranquilo. E aí ele, tá, Grazi, tudo bem. Passou mais um mês, aí a gente teve a oportunidade de ir na casa dele, que a gente ia para um evento de fisiculturismo, e aí ele falou assim, Grazi, o fisioterapeuta tava lá, e ele é fisioterapeuta do Flamengo. E ele estava fazendo a preparação dos fisiculturistas que iam subir naquele dia, que o Bruno preparava. E aí a gente foi fazer uma massagem, o Abraão. E aí ele pegou e falou assim, Grazi, eu posso tocar na sua barriga? Eu falei, pode. E aí ele tocou na minha barriga, mexeu. Ele falou assim, Grazi, olha só. Posso te dar um conselho? Dá uma ida. Vai no médico. Vê essa barriga. Essa barriga não tá legal. E eu, tá bom. Eles já estavam insistindo muito. Isso, gente, antes, o Abraão já vinha falando comigo, ó, Grazi, vamos no médico. O Abraão já estava com plano de saúde. Só que eu falava, não, a gente não estava casado. Falei, não, eles vão fazer união estável, Grazi, porque eu queria fazer meu casamento, né? No Castelo de Itaipava, aquela coisa toda. Eu, não, só caso se for no Castelo de Itaipava, aquela coisa toda, que eu quero fazer minha festa, aquela coisa toda. E aí ele falou, Grazi, a gente faz uma união estável, só pra você ter direito ao plano, Grazi, por favor. E eu insisti, demorei. Conclusão, acabou que a gente fez a união estável pra eu usar o plano de saúde na época. E aí, o primeiro médico que eu vou é um gastro. Nisso, esse gastro, ele me pediu vários exames. E aí eu fui fazer esses exames. Quando eu deito na maca pra fazer a ultrassonografia, que ele tinha pedido, a pessoa que foi fazer ultrassonografia falou assim, você tem ido regularmente ao seu ginecologista? Eu falei assim, não tô não, mas eu vou mandar mensagem pra ela, que eu já estou pra mandar uma mensagem pra ela, que eu voltei a morar aqui em Nova Iguaçu e eu tenho que marcar uma consulta com ela. Eu falei, por quê? Tá tão ruim assim? Aí ele virou e falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia no ginecologista o mais rápido possível, porque você tá com um mioma de 24 centímetros. E aí quando ele falou 24 centímetros, gente, eu não... Já viu quando você escuta a pessoa falar algo, tipo assim, ah, fulano veio a falecer, vamos dizer assim, e você não presta atenção? Foi assim que aconteceu comigo. Aí eu falei assim, ah, é? Ele falou assim, é. Ah, tá, eu vou marcar com ela. Não, nem vem na minha cabeça assim, gente, mioma, 24 centímetros. E beleza, peguei o resultado dos exames e fui para o gastro, né? Eu já tinha feito uma endoscopia, porque eu falei, essa barriga grande pode ser alguma coisa de gastrite, né? Alguma coisa assim. Primeiro médico que a gente foi no gastro. E aí a gente fez a endoscopia, eu fiz, a Abraão também fez. Realmente acusou uma gastrite, e a gastrite que eu estava era a gastrite enantematose com erosão. E essa gastrite, ela era dada justamente por um estresse muito alto, a pessoa que vivia muito estressada e a pessoa que vivia em dietas muito restritas. E na época que eu cuidava do meu corpo, né, eu vivia em dietas restritas muitas vezes, em busca do corpo perfeito, né? E eu era uma pessoa muito estressada, porque eu dormia pouco, eu acordava cedo, eu dormia pouco, eu dava aula em 5 academia, eu fazia faculdade e eu ainda fazia crossfit. E aí era muita atividade.
Entendeu? Oi? Você é meio sanguíneo. Não entendi. Você sempre foi meio sanguíneo. Ah, o Abraão falou que eu sempre fui meio sanguínea. Na época eu não era meia não, amados. Eu era muito sanguínea, real. Real, era Pedro puro mesmo, puro. E não era nem Pedro convertida, entendeu? Porque na época eu estava afastada. E foi muito complicado. Mas, quando levo os exames pro gastro, o gastro vira... Ele começou a ficar apavorado. E ele vira pra mim e fala assim: Graziele, pelo amor de Deus, Graziele, você está com mioma de 24 centímetros. Menina, a gente tem que marcar essa operação o mais rápido possível. Você tem médico? Calma, doutor, calma aí. E eu já estava na presença, né? Estava voltando ali. Aí eu, doutor, calma. Eu falava pro doutor, calma. E ele desesperado. E o Abraão sentado do meu lado. E eu falei assim, tá, não tenho médico. Ele, você tem ginecologista? Eu falei assim, tem uma amiga minha que é minha ginecologista, só que eu já não vou ela há muitos anos. Mas como eu tô morando aqui de novo, eu vou marcar com ela. Graziele, você precisa fazer essa cirurgia pra ontem, Graziele. E eu, tá. E aí ele virou pra mim e falou assim, colocou a mão no meu braço. E ele falou assim, mas se prepara. Aí eu olhei pra ele assim, se prepara? Me preparar pra quê, doutor? Eu falei assim, se prepara porque o seu útero vai ser retirado. Eu olhei pra ele assim, o meu útero não vai ser retirado? Eu ainda não tenho filhos, como é que meu útero vai ser retirado? Aí ele falou assim, Grazi, não tem como você ter filhos mais. O teu útero já tá com mioma de 24 centímetros. Não dá, não vai ter como. E eu virei pra ele assim, não, doutor, você não tá entendendo, não vou tirar o meu útero. E rindo assim mesmo, gente. Mas numa paz, numa tranquilidade. Pra mim nada me abalava. Eu falei, não, doutor, fica tranquilo, meu útero não vai ser retirado de Grazi. E ele, com a mão que ele Grazi, vai ser retirado. Eu falei, não, doutor, não vai ser retirado. Eu ainda não sou mãe, eu ainda não gerei, não vai ser retirado. E aí, o meu esposo, que é Abraão, mas na época a gente brinca que ele era Abrão ainda. Abraão ainda era Abrão naquela época. Ele era um homem de pouca fé. Ele virou, colocou a mão no meu outro braço, ele... Eu lembro da cena até hoje, ele tá rindo aqui. Aí ele, amor, não tem problema se retirar o teu útero. Se tiver que adotar, a gente adota. Aí eu virei pra ele e falei assim, Abrão, meu amor, não tem problema nenhum se tiver que adotar uma criança. Pra mim não tem problema. Mas o meu útero não vai ser retirado, porque eu ainda vou gerar. Eu ainda serei mãe. Aí ele, mas Grazi, o médico falando, Abraão. Aí assim, ó, e os dois falando na minha cabeça. E eu, gente, numa paz, numa tranquilidade. Eu não vou dar meu testemunho tudo aqui pra vocês, mas assim, esse sorriso aqui é o sorriso que me acompanhou durante 2 anos e meio. 2 anos e meio de enfermidade. Eu ali, firme na presença de Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, sabe? Adorando e exaltando o nome do Senhor por onde eu passava, com aquele barrigão. Para encurtar um pouco esse testemunho para vocês, porque esse testemunho é de horas e horas, gente. Eu ainda estava dando aula, né, de uma modalidade, enferma, comecei a ir em alguns médicos. Esse médico tinha arrumado um médico cirurgião, ginecologista para estar indo pelo plano. E para vocês terem uma ideia, já estava quase que tudo pronto para eu operar. No primeiro ano que eu descobri que eu estava enferma. Só que Deus sabe de todas as coisas. Com o tempo, nós vimos que aquela equipe era uma máfia. Na verdade, o ginecologista, ele queria que eu assinasse um termo de responsabilidade. Caso ele não conseguisse manter o útero, ele poderia retirar. E na verdade, no final das contas, não deu nada certo a cirurgia com ele. E quando descubro que praticamente era uma máfia... Por quê? Era uma máfia, tá, gente? Porque, na verdade, era pelo plano, mas eles estavam querendo que todos os médicos, ao invés de eu fazer o acompanhamento pelo plano, ele queria que fizesse pela equipe deles, que, na verdade, não aceitava o plano. Era no particular, eram consultas de R$1.000, vamos dizer assim,
tá? Cada consulta era R$1.000 e o pagamento era feito no Pix ou dinheiro em espécie, pra vocês terem uma ideia. Aí eu tinha que passar pro médico aqui, pro médico ali, pro médico lá da equipe, e cada consulta era R$1.000 e era Pix ou dinheiro em mãos, pra vocês terem uma ideia. Mas aí, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um exame pelo plano de saúde e o cirurgião falou, olha, você fez pelo plano, mas pra mim não serve, você vai ter que fazer com a gente. Aí quando eu entrei pra saber o valor, que eu fiquei sabendo o valor do exame, da consulta, né, eu falei não. E ali eu me revolto, né, de uma certa forma, não me revoltei com Deus, tá? Mas eu me revolto com aquela situação, porque assim, eu sou uma pessoa que busca ser muito correta com as coisas. E eu não achei certo e justo o que eles estavam fazendo. E ali o que eu fiz? Botei na minha cabeça que eu ia ser curada sem passar por cirurgia. Com a barriga daquele tamanho, eu falo, não, eu vou continuar servindo a Deus, adorando a Ele de todo o meu coração, e Ele vai me curar sem ter que passar pelo processo cirúrgico. E assim eu fui. Fiquei 1 ano sem ir em médico nenhum, não fazendo mais acompanhamento com ninguém, simplesmente clamando ao Senhor para que eu fosse curada. Só que Deus faz, mas não do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, nem da maneira que a gente acha que tem que ser. Deus, se Ele faz, e quando Ele sente a vontade de fazer, Ele faz da maneira dele, porque a maneira dele é boa, perfeita e agradável. E passou 1 ano, e ali simplesmente eu volto para a igreja que eu congregava antes de sair da presença. Mais uma vez eu obedeço a voz de Deus. Um dia eu estava nessa igreja que eu congregava, junto com meu esposo, minha família. Nesse dia eu não estava no altar, ministrando louvor, nem no backing. E aí eu tô no banco, recebendo, adorando a Deus. E aí o momento da palavra. O líder dos jovens na época levou a palavra. E a palavra era de retorno, era de voltar lá atrás. E eu tô ouvindo a palavra e eu ouço nitidamente o Espírito Santo de Deus falando comigo, como falou comigo das aulas, né? Nessa época eu já não estava mais dando aula, eu já tinha feito a renúncia, tinha obedecido e estava seguindo na presença de Deus, e Deus provendo na minha vida, porque eu falei, eu preciso de provisão e para suprir as minhas necessidades, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro da igreja, você vai voltar para a igreja que você congregava. Aí eu assim mesmo, sentada. Aí eu, não vou voltar não. Assim mesmo, não vou voltar não. Me deixa quietinha aqui, Deus. Eu falando assim, gente, como se fosse Deus aqui comigo, sabe? Eu, me deixa quietinha aqui, sentada aqui. Me deixa aqui onde eu tô, tá ótimo, não quero não, vou voltar não. E aí o Espírito Santo de Deus falou de novo, você vai voltar lá para a igreja que você congregava antes. E eu, não vou voltar, não adianta. Eu falava assim, não vou voltar, Deus, não, me deixa aqui, me deixa quieta aqui, eu tô aqui, tô bem, não, me deixa aqui, eu não quero voltar. E aí Deus falou mais uma vez, falou assim, olha, você vai voltar porque eu preciso de você lá. Só que, gente, eu não entendia qual era o mover de Deus, os planos de Deus. Só que quando você é obediente a Deus, quando você escuta a voz de Deus e obedece, é diferente. Você confia, mesmo que você não veja, você não enxergue, você acredita, você confia, você vai. E aí, mais uma vez, obedecer é melhor do que sacrificar. Sai da igreja que eu estava congregando, volto para a igreja que eu congregava há anos, antes de eu me afastar da presença de Deus. Volto no final de 2023, volto pra lá. E aí, em janeiro de 2024, a minha pastora, que é a pastora Andréia, na primeira Santa Ceia lá, enferma ainda, tá? Enferma. Ela conversa comigo depois da Santa Ceia. E ela falou, Grazi, minha filha, vai no médico,
você precisa se cuidar. Eu, não, pastora, Deus vai me curar. Ela, Grazi, existem situações que precisam de uma intervenção médica. Deus usa os médicos. E ali com uma conversa, sabe? No gabinete. E aí eu, tá, pastora, eu vou procurar. A pastora Gilmara também, que é filha da pastora Andréia, e também conversou comigo. Eu, não, pastora, tá, eu vou procurar, vou voltar a procurar, vou pedir orientação a Deus para me orientar, né? Me mostrar os médicos. E aí ela falou comigo, ela falou assim, olha, eu preciso que você fique bem, pastora Andréia, que eu preciso de você lá em Nilópolis. E aí, nesse mesmo dia, eu senti no meu coração de vir à noite no culto aqui em Nilópolis. E aí eu vim com meu esposo. E nisso que eu vim com meu esposo, quando eu passo, a gente vê a placa de vende-se dessa casa aqui que a gente está. Que a gente mora hoje, a casa é nossa, para a glória de Deus. Mas isso aí é para uma outra live. Tá? Mas quando Deus fala, só obedece. Só obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ali, Deus fez todo um mover. E para a glória de Deus, o útero foi preservado. Não vou continuar esse testemunho, eu continuo também depois de uma outra live. Mas só para vocês entenderem. Na quarta-feira, quando eu voltar com a live, eu volto e dou a continuidade do testemunho para vocês. Mas o que eu quero falar com vocês a respeito de hoje, essa primeira live? Uma live de gratidão pelas 1000 seguidoras no Instagram. E gratidão a Deus por esse projeto que Ele confiou a mim e meu esposo Abraão, né? Por ter me dado a chance de viver, porque hoje eu vivo. Tem que segurar porque senão eu choro. Ah, meu Deus. Porque quando você passa por um processo, é muito diferente de você falar do processo de alguém e você viver um processo, né? E para vocês terem uma ideia, nós somos muito vulneráveis. Somos seres vulneráveis, gente. A gente não é nada. E eu entendi isso, que nós não somos nada. Ao ponto que, por 3 dias que eu fiquei no hospital, né, pós-cirurgia, e foi uma cirurgia de grande porte, porque foram 6 horas de cirurgia, gente. Foram 5 médicos operando, sabe? E todo momento eu agi de Deus, o mover de Deus. Na quarta eu continuo falando pra vocês desse mover de Deus. Porque foi feita vaquinha pra fazer minha cirurgia. Eu parei na Razões para Acreditar. Vocês têm noção disso? Que a minha história parou na Razões para Acreditar, gente. Deus colocou o médico certo, a equipe certa no meu caminho. Mas tudo isso porque eu obedeci. E se eu não tivesse obedecido a voz de Deus? Nada disso tinha acontecido. E se eu não tivesse confiado em Deus? Nada disso tinha acontecido. E se eu não tivesse permitido o agir de Deus na minha vida? Nada disso tinha acontecido. Se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje com o projeto Logofit. Vocês têm ideia? Vocês têm noção disso? Que hoje eu poderia não estar aqui com esse projeto? E vou falar uma coisa pra vocês. Sabe por que esse projeto nasceu no coração de Deus? Para que outras mulheres sejam alcançadas e se cuidem. E se amem. Mas não somente externamente, mas internamente também. Porque precisa ter esse cuidado interno. E aí agora eu vou falar para a mulher cristã. Tá? Por isso o projeto para mulher cristã é... Porque primeiro que eu sou cristã. Não que as outras mulheres não possam fazer, amadas. Fiquem à vontade para participar. Tá? Mas por quê? Porque a mulher cristã muitas vezes é negligente. Não tem conhecimento. A mulher cristã, ela não vai ao ginecologista, muitas delas. Tem muito tabu dentro da igreja, dentro do povo de Deus, é muito tabu, sabe? E a gente precisa quebrar isso. Ah, porque é para trazer o mundo. Não, gente, não é trazer o mundo, não, é cuidado. Mulheres, a gente precisa se cuidar, fazer os exames periodicamente. Só que eu só entendi isso depois.
Mas se eu tenho um propósito, e eu sei que hoje Deus tem um propósito na minha vida de ajudar outras mulheres, através do meu testemunho, através desse projeto, para que você não chegue no ponto que eu cheguei, para que você não precise passar pelo que eu passei. E aí, quando eu me emociono, porque eu fiquei 3 dias dentro do hospital, tomando um banho numa cama de gaze, era água, passava, era banho, as enfermeiras só faziam isso, sabe? Dependia do meu marido, meu esposo ficou comigo no hospital de noite. Eu andava com uma sonda, sabe, um xixi ali, e eu andava, tinha que andar para não dar trombose, e ali eu andava carregando aquele saco de urina. Então assim, nós não somos nada nessa terra, mas precisamos cuidar enquanto estivermos. E aí eu falo, né, que hoje eu vivo, eu não sobrevivo, porque eu fiquei 2 anos e meio sobrevivendo. E amadas, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu esposo, ele fala, que eu não falo com ele, né, sobre isso. Mas quando eu vejo as minhas fotos também, ele fala, Grazi, quando aparece pra mim as fotos, porque fez 1 ano agora da cirurgia, mas por isso que eu estou com sobrepeso. Eu estou acima do peso e vocês podem estar pensando assim, mas nossa, ela tem esse projeto, mas ela é gordinha, ela tá muito gordinha. Mas por que, amados? Eu tô gordinha desse jeito e eu estou também no mesmo processo de sair do sedentarismo igual a vocês. E a gente vai sair juntas e a gente vai caminhar juntas. Mas por que foi o pós-cirúrgico? Eu fiz uma cirurgia muito grande e o médico, o Dr. Isaac, ele falou comigo, ele falou, Grazi, você vai engordar pós-cirurgia, tá? Você vai engordar. Só que eu não sabia que era um engordar desse jeito, gente. Caraca, tá muito difícil pra voltar. Só o sangue, mas vamos conseguir. Eu daqui, vocês daí, no nome de Jesus, entendeu? Porque a gente precisa se ajudar. Mas imagina, eu cheguei a 110 quilos, eu nunca passei dos 100 quilos. Pós-cirurgia, eu cheguei a 110. E agora? Eu não posso ficar dessa forma, eu tenho que emagrecer, eu tenho que comer direito. Para quê? Para que o corpo não inflame de novo, porque a endometriose tem muito a ver com a alimentação. Ela é uma doença crônica, mas ela tem muito a ver com o que a gente come. Só que endometriose, anos atrás, não era algo muito falado não, amadas. Mioma, isso não era muito falado não. Sobre mioma, endometriose. Só que hoje, para a glória de Deus, eu vivo. E se Deus me concedeu a chance de viver, né, e viver em abundância e com vida, por que não transmitir isso para outras mulheres cristãs? Eu quero todo mundo junto comigo, todas as mulheres, sabe? Adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor e se movimentando. Cada uma no seu ritmo, cada uma no seu tempo, mas juntas, adorando e exaltando a Deus a todo momento. Esse é o propósito do Louva Fit. O Louva Fit veio para isso, para que as mulheres que estão sedentárias, mulheres que estão sobrevivendo, voltem a viver. Então, que as mulheres voltem a ter vida e vida em abundância, que se amem, que se cuidem, sabe que é necessário. Pare de colocar tudo à frente da sua vida. Você é templo. Hoje eu entendo que eu preciso me cuidar porque eu sou templo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu preciso cuidar desse templo. Eu preciso dar toda uma atenção ao templo do Espírito Santo de Deus. Porque do que adianta, como eu iniciei a live, o que adianta estar no altar? O que adianta estar fazendo evangelismo? O que adianta rodopiar no poder? O que adianta falar em línguas? Se o espírito tá ok, mas a saúde não acompanha o espírito. Não rola, não dá, não tem condições. E aí os religiosos piram, né? Porque aí os religiosos dizem o quê? Ih, isso é vaidade, não é vaidade não, amados. Não é vaidade. Nós estamos nessa terra
é para viver e viver vida e vida em abundância. Se é para viver em abundância, Deus tem promessa na minha vida e na sua vida. Como que você vai viver as promessas que Deus tem para sua vida se você não cuida de você? Se você não se ama e não cuida daquilo que Deus confiou a você que é cuidar, que é o templo. Como é que você vai receber de Deus as promessas que Ele tem para você nessa terra? Muitas das promessas você não vai receber, vai ser anulada. Você vai perder essa oportunidade. Por quê? Porque você não se ama e você não se cuida. E aí é um cuidado. E é isso que o Louva Fit cresceu, nasceu para isso. Porque juntas uma comunidade de mulheres que adora a Deus em espírito e verdade, que busca o Senhor. É uma comunidade, é um coletivo, são mulheres de todo o país, de todo o Brasil e também do exterior, juntas, adorando ao Senhor e cuidando do templo, que é a habitação do Espírito Santo. Até porque, até nas lives, e falar nisso, amanhã tem live, hein, gente? Terça e... Aqui foi encerrado. Calma aí. Só um momentinho, gente, que eu vou voltar aqui na outra live. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no Instagram. Isso. Pronto, amadas. Só dá o tempinho das amadas voltarem pra gente continuar, tá? Eu já vou encerrar, gente. Enquanto isso, ó, eu vou ler aqui, ó, o que as mulheres colocaram na live do... que tava passando ali no Instagram, tá? E depois eu vou ler do TikTok. No Instagram, a Laura colocou que ela é do Rio de Janeiro. Laura aqui de Nilópolis, Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. A Giane tá lá no grupo da Semana Mulher em Movimento com Deus, né? Ela vai participar. Ela colocou, coloca no grupo o áudio da leitura do livro também. Então, Giane, eu vou colocar a live lá. O link da live. Que aí vocês vão conseguir clicar depois. A Giane perguntou se essa blusa aqui tá à venda. Giane, vou te falar, essa blusa aqui não é a blusa oficial do Louva Fit, não. E eu amo essa blusa, gente. Essa blusa é a coisa mais linda, sou apaixonada por essa blusa. Só que essa blusa aqui, gente, como o projeto foi... A gente pensou tudo muito rápido. Então a gente fez a blusa pra Janeiro Branco. E aí nós fizemos essa, mas essa aqui não é oficial. Mas a gente em breve vai colocar algumas à venda também. Fiquem tranquilos que vocês vão adquirir essa blusa. Deixa eu ver aqui, ó, no TikTok se tem comentário. No TikTok... Ah, aqui. Deixa eu ver aqui. TikTok eu vou ter que depois pegar e colocar aqui na minha mão pra enxergar, gente. Porque o chat aqui, ó, não tava aberto. E aí eu não consegui ver as mensagens. E essa live, ela vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Depois ela vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Mas vamos seguir, vamos juntas adorar ao Senhor nesse projeto lindo, gente, que nasceu no coração de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. Ó, minha pastora, gente. Minha pastora tá aqui, ó, a pastora Andréa. Eu falei dela. Amo, quero dançar. Vamos dançar, pastora. Minha pastora faz aula, tá, gente? Minha pastora é maravilhosa. E, ó, eu falei dela, né, há um tempo atrás na live, pra vocês terem uma ideia. A nossa igreja, ela é conhecida como a Igreja da Palavra e a Igreja da Família. O nome da igreja é Serem, Comunidade Evangélica Resplandecente Estrela da Manhã. Fica aqui, a matriz fica em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, e a filial aqui em Nilópolis. E como que Deus abençoa a minha vida, né? Eu moro ao lado da igreja, gente. O condomínio é ao lado da igreja. E aí,
minha pastora foi curada. E eu falo, gente, tem que acrescentar que a Serem, ela é a igreja da palavra, da família e dos milagres. Porque, ó, gente, o que tem de testemunho de milagre nessa igreja, eu vou te contar. Nossa pastora Andréia, ela foi curada do câncer maligno. Pra vocês terem uma ideia, pra glória de Deus, nossa pastora foi curada do câncer maligno. Olha, foi Deus. Infelizmente, nesse período, eu não estava na igreja, né? Mas eu não estava na igreja, mas também senti um aperto no meu coração quando eu fiquei sabendo que ela estava com câncer na época. Ela não sabe disso, eu não falei com ela, ela tá sabendo agora. Mas intercedi por ela também, porque eu amo a minha pastora. E uma coisa interessante que eu não falei pra vocês, que eu vou compartilhar aqui, ela quando eu retorno pra presença, quando eu retorno pra igreja, e aí ela virou pra mim e falou assim, olha, todas as vezes que eu via você dançando e rebolando até o chão, ela falou isso pra mim, indo até o chão, todas as vezes que eu via seus vídeos, eu intercedia a mão pra tela do celular ou pro computador, e eu falava, Senhor, ela falava, Senhor, toma nas suas mãos, ela é teu vaso, ela é teu instrumento, que ela volte e dance para ti. Olha como uma profeta, olha como uma profetisa de Deus, olha como uma mulher de Deus, gente, é uma palavra. E aí eu falo, né, existem pastores e pastores, e o pastor, ele cuida das suas ovelhas, e mesmo quando eu estava afastada, aquela uma ovelha das 100 que estava andando por outros caminhos, ela estava intercedendo, ela estava clamando, e para a glória de Deus, devido a uma palavra profética, Deus colocou no coração dele e para os nossos corações, e por intermédio da minha pastora também, porque nós pedimos orientação à nossa pastora, tanto eu como meu esposo, e aí nasce o Louva Fit, para a glória de Deus. Uma palavra de uma mulher que me via fora da presença e intercedia por mim, mesmo tendo 2 igrejas para cuidar, mesmo estando na época enferma, mesmo tendo visto a morte de frente. E eu vou te contar, o testemunho da minha pastora também é algo sobrenatural. Eu fico assim, feliz da vida. E ela faz a aula junto comigo, tá? Ela é maravilhosa. Eu tô tentando ler aqui, ó. A pastora botou, Deus é maravilhoso. Você sempre foi uma escolhida, amada do Senhor. Amém, minha pastora. Amém. Eu já chorei, não faz chorar mais não, pelo amor de Deus. O Abraão falou que até ele tá quase chorando aqui também. E assim, é maravilhoso. Quando você tem uma família, sabe, pastores que intercedem, a pastora fala algo que é verdade, né? Uma igreja de joelho, ela levanta o seu pastor, e os pastores de joelho levantam uma igreja. E enquanto isso eu durmo, às 3 horas da manhã, ela tá acordada. A pastora tá acordada, clamando pelo povo, clamando pela igreja, clamando pelos seus. E são raros os pastores hoje em dia. Eu sou muito grata a Deus por todos os meus pastores e minha pastora presidente, que é a pastora Andréia, para a glória de Deus. Amém, pastora? A pastora botou, eu ligo esse projeto glória a Deus, amém, dentro e fora do Brasil, e a gente recebe, vai ser em nome de Jesus, pastora, dentro e fora do Brasil, para a glória de Deus. A gente não tem ideia da proporção que vai ser o Louva Fit, por mais que a gente pense, ainda vai ser pouco se pensar. não vamos conseguir acompanhar de tão grande, eu creio, que vai ser esse projeto para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus está no centro. Deus é o centro desse projeto. Nada tem sido feito para que o nosso nome seja exaltado e engrandecido, mas para que o nome de Deus seja exaltado e engrandecido. Então, cada movimento, cada gesto é pensado para a exaltação do nome de Deus. E a gente quer muito vocês, mulheres de Deus, junto conosco nesse projeto, nessa semana gratuita. Amados, vai ter uma semana gratuita agora, a próxima semana, do dia 23 ao dia 28 de fevereiro.
vamos ter a Semana Mulher em Movimento com Deus. Um evento 100% online. Você vai fazer no conforto da sua casa. Você não vai precisar sair de casa. Você não vai precisar se locomover para lugar nenhum. Você não vai precisar pegar trânsito. Não vai nada. Você vai fazer no conforto da sua casa, no horário que for melhor para você. Vai ter aulas ao vivo. Vai ter encontro com a Nutri, encontro com a psicóloga. Gente, olha, eu não vou passar toda a programação para vocês agora não. Calma aí, eu vou dar uma segurada. Mas ao decorrer da semana a gente vai colocar a programação aqui para vocês. E é algo dos céus, dos céus mesmo, porque vai ser um despertar de mulheres de Deus de todos os locais, tanto do Brasil quanto do exterior, o quanto é importante cuidarmos do templo do Espírito Santo. Amém? Então eu vou encerrar essa live agora. Foi um prazer, gente, foi um prazer estar com vocês. Amadas aqui no Instagram, a live ela tinha encerrado, eu voltei. Mas eu depois vou colocá-la disponível no YouTube para que todo mundo consiga ter acesso. Vou subir ela e aí eu coloco o link lá no grupo da Semana Gratuita, tá? Quem estiver lá dentro do grupo da Semana Gratuita vai ter acesso à live, tá bom? Essas lives de segunda e quarta-feira. E as amadas que ainda não estão fazendo parte do grupo da Semana Gratuita, venham, tá? Clique o Louva Fit aqui no TikTok, ainda não está disponível, clique no link da bio. Porém, as amadas aqui no TikTok que desejem, né, entrar no grupo, manda uma mensagem para mim, tá? Ou então coloque em alguma das postagens que já tem do Louva Fit, eu quero, que aí eu vou mandar uma mensagem para você no seu privado, te enviando o link para você entrar no grupo. E aí você participar da Semana Gratuita. E as amadas aqui do Instagram, é só você clicar no link da bio, tá? Clicou no link da bio, você já consegue entrar na Semana Gratuita, no grupo do WhatsApp. Lá vocês recebem todas as informações em primeiro lugar. É lá que a gente vai colocar a programação em primeiro lugar. Todos os links das aulas ao vivo vão estar primeiramente lá, somente lá. Só quem estiver lá que vai ter acesso a essas aulas, tá bom? Então, convido todos vocês para estarem lá conosco, se movimentando, adorando, exaltando e agradecendo o nome de Deus através do movimento. E qual é o slogan do Louva Fit? E não é só o slogan não, tá? É algo que a gente tem vivenciado. O Louva Fit, ele une fé, saúde e propósito. Fé em primeiro lugar, saúde importantíssimo, e tudo isso com propósito. Uma ajudando a outra. Somos uma comunidade de mulheres cristãs que estarão se ajudando para a glória de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão. Dentro do Louva Fit vai ter uma médica que era a minha ginecologista. Todas evangélicas, tá, amadas? A nutricionista é a Cláudia Rocha, cristã evangélica. Andressa Souza, psicóloga, também tá com a gente, porque é importante ter aí um acompanhamento, né? As mulheres tirarem dúvidas. Não vai ser consultas individualizadas, mas vocês vão ter ali um tira-dúvida. Você vai ter um suporte de uma nutricionista. Você vai poder fazer um cardápio, se você quiser, individualizado, mas também vai ter um cardápio para as mulheres dentro do Louva Fit, um cardápio unificado. Mas se você quiser algo específico, a Cláudia vai estar lá. A psicóloga, a Andressa, vai estar dando um suporte na parte mental e emocional, porque muitas mulheres cristãs não procuram essa ajuda, e é importantíssimo nós termos a sanidade mental, amadas. Isso não é fraqueza, não é fraqueza não. É necessário fazermos acompanhamento sim, sabe, com uma psicóloga. Isso é muito importante, tá? Pra gente aguentar tudo que precisa. É o que, amor? Eu fiz. Abraão fez, gente. Abraão, no período que eu estava enferma, eu não fiz, mas o Abraão fez. Mas eu não fiz porque era Deus que estava me sustentando a todo momento. Na quarta eu vou dar continuidade a tudo que eu falei aqui, né? Vou dar continuidade onde eu parei, para vocês terem mais acesso um pouco do testemunho e também do porquê do Louva Fit, tá? E vai ser com a Andressa. E quem quiser uma consulta individualizada também vai ter acesso com a Andressa.
E para glória de Deus, ela aceitou de cara a minha amiga Jamile, que é ginecologista cristã, ginecologista, obstetra e agora especializada em reposição hormonal para mulheres que estão passando pela menopausa. Então, ela agora também trabalha com reposição hormonal. E ela vai estar junto conosco nesse projeto do Louva Fit para a glória de Deus, porque as mulheres cristãs precisam ter conhecimento, precisam abrir a sua mente, precisam se cuidar, precisam fazer exames periódicos, sim. Então, tudo que a gente puder fazer para a gente estar ajudando vocês, mulheres de Deus, a gente vai estar para a glória do Senhor. Amém? Então, foi um prazer estar com todas vocês. É uma alegria muito grande. Para quem está chegando agora, quer ter acesso a essa live, entra lá no grupo da Semana Gratuita, que daqui a pouquinho o link dessa live vai estar lá disponível para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Instagram tinha encerrado. E aí voltei. Antes tinha comentários, eu já até li. Agora, eu acho que não vai ter mais nenhum comentário, não. Mas foi uma alegria muito grande, tá? Estar com todas vocês aqui, gente. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todas vocês. Amém? Aqui no Instagram eu já vou encerrar. Vou ver os comentários aqui do TikTok também para estar encerrando. Quarta-feira, 19 horas, eu espero todas vocês aqui para darmos continuidade a essa live, tá bom? Beijo no coração de vocês, amadas. Quem tá falando aqui? Natalice, meu amor, boa noite, a paz. Minha linda, fica na paz. Paz, amadas, o link dessa live vai ficar disponível lá no grupo, tá? Da Semana Gratuita. Quem não tá lá, clica no link da Bia aqui no Instagram, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Aí agora aqui, ó, eu vou ler aqui no TikTok se tem comentários, porque eu abri depois, gente. Mas foi uma alegria muito grande estar com vocês também, tá, amadas? E espero todas vocês também lá no grupo da Semana Mulher em Movimento com Deus, hein? 100% online e gratuito, pra glória de Deus. Quero agradecer. Ah, gente, que lindo. Minha mãe mandou rosinha pra mim. Ah, obrigada, mãe. Minha mãe mandou rosinha. Ó, a Jéssica botou. Já estou aguardando. Amém, Jéssica. A minha mãe falou, a minha mãe é demais, gente. A minha mãe, ela acha que ela é TikToker, né? Aí ela tá, gente, tap na telinha. Ah, minha mãe é demais. Tap na telinha. Muito, a minha mãe é demais, gente. E eu quero agradecer a presença de todas vocês. Minha mãe compartilhou a live. Obrigada, mãe. Deus abençoe. E vamos juntas, tá? Deus abençoe poderosamente. Ó, a Jéssica botou aqui, por onde eu faço as aulas? Jéssica, você já tá lá no grupo do WhatsApp? Se você estiver lá no grupo da Semana Gratuita, lá vai ter o link das aulas, tá? Pra você acessar. Todas as aulas, antes de eu entrar no ao vivo, eu vou colocar o link da aula lá. As aulas vão ser pelo YouTube, para quem tá na Semana Gratuita. E lembrando, gente, que todas terça e quinta, eu esqueci até de falar lá no Instagram, todas as terças e quintas eu estarei aqui fazendo aula de dança Louva Fit, tá? Amanhã tem Louva Fit 19 horas, de 19 a 19h30. E na quinta-feira também tem dança Louva Fit aqui pra vocês, gratuitamente. Deixa eu ver se tem mais comentário. Ah, minha mãe falou que não pode chorar na live. Ah, mãe, não tinha como não chorar. Minha mãe entende tudo de live. Ela, não pode chorar na live. Meu Deus, não pode? Ela falou que não pode. Deixa eu ver aqui. Mãe, nem vi quantos minutos tem. Tá mandando várias mensagens. É porque eu não fico vendo as mensagens na hora, só no final.
Quero agradecer a todas vocês que entraram aqui, tá, gente? Deus abençoe poderosamente. Ó, a Ana Carolina, Ana, meu amor, ela botou aqui, Grazi, eu também estou no aguardo. Vamos juntas, amadas. Olha, Ana, vai ser algo tremendo, vai ser maravilhoso. E eu tô muito feliz com a presença já de cada um de vocês lá aguardando. Ó, e quem tá lá no grupo, gente, da semana gratuita, quem já entrou e tá aguardando, todos os dias recebe um devocional. O mesmo devocional que eu faço, eu compartilho com vocês, que é o devocional do pastor Miqueias, que é o devocional chamado Batalha Diária, tá? Devocional Batalha Diária, a batalha do dia a dia. E é muito bom. Tenho gostado bastante, tenho compartilhado com vocês. Amém? Olha, vou encerrar por aqui. Muito obrigada. Essa live aqui vai estar disponível daqui a pouco, logo assim que subir no YouTube, eu vou compartilhar lá no grupo da semana gratuita, tá bom? A Ana botou saudade das suas aulas. Só quem já fez sabe como é incrível. Agora vai ser melhor. Glória a Deus. Gente, a Carol, a Ana, ela era minha aluna da modalidade que eu dava de treino. E foi no período que eu tava enferma. E eu tive, né? Eu parei, por obediência à voz de Deus, eu parei de dar as aulas pelas músicas. E assim, foi um período maravilhoso. A Ana tava lá e ó, nada melhor do que o relato de uma aluna, né? Uma eterna aluna. Eu não digo que as meninas eram minhas ex-alunas. Eu chamo todas as minhas alunas de eternas alunas. E a Ana tá comigo agora, para a glória de Deus, vai participar da semana gratuita. E eu tô muito feliz que você tá lá, tá, Ana? E vamos juntas, porque sempre juntas nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Ah, eu sei, mãe, que não pode. Ah, mas eu acabei falando. Tá bom? Ó, beijo, gente, no coração de vocês. Encontro vocês lá no grupo da semana gratuita, tá bom? Fiquem na paz. Tchau, tchau.